Olá, hoje nós vamos tratar de um assunto relacionado à propagação de ondas eletromagnéticas. Na aula passada a gente tratou da impedância característica, que é a relação entre os campos elétricos e o campo magnético. Como a gente pode ver ali na onda, que no caso em quadratura tem uma amplitude relacionada pela impedância intrínseca do meio. A aula de hoje é sobre polarização de onda plana. Aquela representação ali que está de uma onda eletromagnética no espaço deve ser vista com cuidado porque ela mostra a onda só numa linha. E na verdade não é isso que acontece, a onda está espalhada em todo o plano YZ e em cada ponto desse plano ela tem o mesmo valor. Tá? Nesse caso, o campo elétrico dessa onda está apenas na direção Y. Tá? E ele é dado por E de x e t, tá? A intensidade da onda, cosseno de ômega t menos beta z, que é a variação no tempo e a variação no espaço da onda, tá? Multiplicar pelo número de onda, na direção a y, como era de se esperar. Tá? Essa foi a onda que nós utilizamos para deduzir a equação da onda a partir das equações de Maxwell. Na verdade, ela é uma onda plana linearmente polarizada, tá? Ou, no caso, com polarização vertical. Vertical porque a gente definiu aí que o eixo y está na direção vertical. Tá? O campo magnético está na direção Z. Se a gente tratar de luz, tá? E não de ondas de rádio, o campo magnético vai definir a direção de polarização normalmente. Mas no nosso caso, a gente vai sempre considerar que o campo elétrico define a direção de polarização da nossa onda. Então essa é a nossa famosa onda plano polarizada. Né? Vocês podem ver aí ela se propagando, né? O campo elétrico variando, o campo magnético variando junto. Tá? E se vocês pegarem qualquer ponto de fase constante, tanto do campo elétrico quanto do campo magnético, vocês vão ter a velocidade de fase da onda, que é a velocidade que ela varia na sua direção de propagação. E no caso, a direção de propagação aqui é x. Tá? O que vai se fazer agora? Tá? Antes disso, a gente pode notar que já que a gente conhece o campo elétrico, nós não precisamos mais nos preocupar com o campo magnético, porque ele é simplesmente dado pelo valor do campo elétrico, que é zero cosseno de ômega c menos beta x, tá? Dividido pela impedância intrínseca do meio, só que em vez de ser na direção y, na direção z, para que a nossa onda se propague na direção x. E a impedância intrínseca do meio é apenas a raiz da permeabilidade magnética sobre a permissividade dielétrica, que é a nossa impedância intrínseca desse meio, no caso homogêneo, isotrópico e linear. Já que ele é um meio linear, nós vamos começar separando apenas o campo elétrico, não por ser um meio linear, mas simplesmente porque a gente não precisa mais se preocupar com o campo magnético. Se eu tenho só o campo elétrico, está aí a nossa onda plana linearmente polarizada ou com polarização vertical. Tá? Então, o que a gente tem agora é uma onda plana, tá? Como a que a gente está vendo na figura ali, onde o campo elétrico varia na direção vertical para cima e para baixo. De novo, lembrando, isso vale para qualquer ponto do plano, tá? E em todos os pontos do plano YZ, essa onda tem o mesmo valor, no caso de ser uma onda plana. Só que assim, a gente pode pegar essa onda e inclinar ela. Tá? A gente pode pegar e girar ela e deixar ela na horizontal, não tem nenhum problema. Pode fazer isso trocando o eixo de coordenada, pode fazer isso fisicamente, simplesmente pegando nossa antena que estava na vertical e deitando a antena. Se a nossa antena, óbvio, né, gerar um campo elétrico na direção vertical. Na hora que a gente deita a antena, o campo elétrico agora é gerado na direção horizontal, como aquela onda verde ali. Tá? Então alguém pode dizer, é a mesma onda. É a mesma onda. Se ela tiver a mesma fase, é exatamente a mesma onda. A única coisa é que ela não está agora variando com o seu campo na direção vertical e está variando o seu campo agora na direção horizontal. Quando isso acontece, essa onda é dita polarizada horizontalmente. Por exemplo, as ondas de FM e de TV, não, de TV digital não, de TV analógica, eram polarizadas horizontalmente. As ondas de rádio AM são polarizadas verticalmente. Já pode servir para a gente deduzir quando as antenas estão deitadas ou quando as antenas estão de pé.
Mas agora a gente vai pegar essas duas ondas, a plano polarizada verticalmente e a plano polarizada horizontalmente. E vamos colocar elas no mesmo, a fonte delas no mesmo ponto do espaço e garantindo que os dois sinais têm a mesma fase. Então eu tenho uma onda yx de t, tem uma intensidade máxima é 0 é mais, que se propaga na direção x, só que o campo elétrico está na direção a y. E eu tenho uma onda EZ de t, E0 de t, que se propaga na direção x, só que o campo elétrico está na direção z, na horizontal. A gente sabe também que no campo linear e homogêneo, a superposição de dois campos retorna um terceiro campo, tá? Sem nenhuma consideração mais do que a soma. Tá? Então, se nós estamos no meio homogêneo, o sinal nosso vai ficar algo parecido com essa animaçãozinha ali. A nossa onda azul é resultado da soma da onda vermelha com a onda verde. Tá? É importante notar que essas ondas têm apenas, eventualmente, diferenças de amplitude, mas elas não têm diferença de fase. Tá? Então, a onda azul, tá? Basicamente o resultado da soma, da superposição entre as duas ondas. Na verdade, não é nem como ser, é o que acontece, é que aquelas duas ondas são, na verdade, componentes dessa onda inclinada. Você bota inclinada. Se você botar na vertical, você não tem na componente se botar na horizontal, não tem componente na vertical. Se você botar na vertical, não tem componente na horizontal. Se botar inclinado, você tem componente nos dois lados. Mas, apesar disso, de ser formada por duas ondas, esta onda resultante ainda é plano polarizada. Ela só não é nem vertical nem horizontal, mas ainda é plano polarizada. Isso é muito importante porque vai acontecer uma coisa interessante agora, quando a gente pegar essa onda e fazer com que a onda vermelha e a onda verde não estejam exatamente na mesma fase. Porque ela vai ser plano polarizada se as duas estiverem na mesma fase. Mas se elas não estão na mesma fase, tá? Embora sejam perpendiculares, tá? O que acontece, tá? É que a nossa onda agora vai ter um comportamento um pouco diferente. A onda azul, o somatório das duas, vai se comportar de uma forma um pouco diferente. Isso porque o resultado da onda azul vai ser uma EY mais uma EZ. Então a nossa onda que se propaga em x e t, agora é o somatório de duas ondas, onde EY tem a fase Y e EZ tem a fase Z, tá? Que são diferentes umas das outras. Tá? Dependendo do valor dessa fase, tá? Pode dar algo parecido com isso aqui. Tá? Vocês podem notar agora, existe uma onda verde na vertical, existe uma onda vermelha, né, na horizontal, campo elétrico na vertical, campo elétrico na horizontal, e o campo elétrico resultante, que se a gente pega num plano YZ só, o que vocês enxergam é que esse vetor gira naquele ponto, o valor dele vai girando. Tá? De tal maneira que se vocês botarem uma antena receptora aqui, só em algumas vocês vão pegar componentes desse campo girando. Tá? Se vocês querem pegar todo o campo, vocês vão ter que fazer duas antenas, pelo menos, ou uma antena especial para fazer essa recepção. Tá? Então, a trajetória no espaço, né, daquele que é o ponto azul, é basicamente uma espiral. Se vocês olharem, que vem em direção a vocês de alguma maneira. Tá? Se vocês olharem, tá, essa onda para a fonte que está gerando ela, tá? Vocês enxergam, na verdade, uma elipse. Então, se as ondas estiverem em fase, vocês têm uma elipse degenerada numa reta. Tá? Mas se elas estão fora de fase, vocês têm uma elipse. E por isso essa onda, quando é gerada por dois outros sinais fora de fase, é conhecida como onda com polarização elíptica. Tá? Porque os sinais agora estão fora de fase. Tá? Existe um caso especial da polarização elíptica que é um caso bastante importante. Tá? Esse caso é o caso que a diferença de fase entre as duas ondas é mais ou menos 90 graus.
Isso vai resultar, na verdade, na equação polar de um círculo. Tá? E assim, nós temos a polarização circular. Tá? Na polarização circular, as duas ondas que geraram a nossa onda resultante estão defasadas em mais ou menos 90 graus. Bem, dependendo da defasagem, se é mais ou se é menos 90 graus, nós vamos ter uma espiral diferente. Tá? Essa polarização, né, é a polarização circular. Tá? E ela pode ser de duas formas. Afinal de contas, essa coisa pode girar com rosca esquerda ou pode girar com rosca direita. Na verdade, é chamada polarização circular à direita ou polarização circular que segue a regra da mão direita. Tá? A polarização circular, onde vocês olhando para a fonte, tá? O vetor resultante do campo elétrico gira no sentido anti-horário, tá? Conforme a onda venha em direção a vocês, sempre se olhando para a fonte. Essa é a polarização circular à direita. Já a polarização, né, já essa não é a única forma de fazer. Tá? Na polarização circular à direita, o que vocês precisam é usar a regra da mão direita. Tá? Quer dizer, não tem como desenhar aqui porque eu estou espelhado, tá? Mas tem que usar a regra da mão direita aqui para encontrar a polarização de vocês. Tá? Regra da mão direita, assim. Não, assim, assim. Que nem aquele desenho que está ali, só que por acaso eu estou usando a mão esquerda porque o vídeo me espelha. Tá? Ou então, a polarização circular pode ser à esquerda. E na polarização circular à esquerda, o que vai acontecer é que o vetor resultante, né, quando olhado na direção da fonte da nossa onda eletromagnética, ou seja, a onda está propagando contra vocês, o vetor resultante ele gira no sentido dos ponteiros do relógio. Tá? Então, conforme o tempo vai passando, vocês enxergariam esse vetor girando no sentido dos ponteiros do relógio. Ou seja, essa aí é a regra que se usa é a regra da mão esquerda. Tá? Os dedos de vocês vão no sentido da propagação. Tá? É difícil de desenhar. Os dedos de vocês vão no sentido da propagação e o polegar, quer dizer, o polegar vai no sentido da propagação e os dedos vão no sentido do movimento do vetor, tá? Do vetor campo elétrico. Então, vamos resumir a nossa aulinha de hoje. Tá? Basicamente, o que a gente tem? Lá, quando a gente foi deduzir a equação da onda das equações de Maxwell, a gente definiu uma onda, né, com umas certas características para simplificar as equações, e era basicamente, hoje a gente sabe que ela era uma onda plano polarizada com o campo elétrico, no caso, na direção vertical. Tá? E o campo magnético, obviamente, fica na direção horizontal. Os dois relacionados pela impedância intrínseca do meio. Agora, se a gente acrescenta uma segunda onda, ou seja, coloca duas ondas eletromagnéticas somadas, né? E se essas duas ondas estão em fase, tá? Ou seja, assim, a mesma fase, o que vocês vão conseguir é uma terceira onda que agora não está nem vertical nem na horizontal, mas ela está inclinada. E as outras duas são como se fossem componentes dessa terceira onda. Mas ainda assim, isso é muito importante, ela é considerada ainda plano polarizada, apesar de não estar na vertical, não é plano polarizado, é vertical, não é vertical, não é horizontal, mas é inclinada. Tá? E vai depender apenas da diferença de amplitude entre as duas ondas, e não da diferença de fase. Tá? E aí vocês podem fazer essa onda girar em qualquer ângulo. Isso é uma coisa bastante interessante, porque se uma antena receptora está aqui, né, e a transmissora está paralela a ela, as duas ondas transmitem o máximo de potência, se for um dipolo, né, claro. Ou melhor, se o campo elétrico for numa direção só. Agora, se a fase for diferente, a gente sabe que a polarização vai ser elíptica. E se a diferença de fase for 90 graus, for mais ou menos 90 graus, a polarização vai ser à direita, tá?
vai ser polarização circular à direita ou até polarização elíptica à direita, não faz muita diferença, tá? Mais ou menos algum grau. Tá? E se a diferença de fase for menos 90 graus, ela é à direita, e se a diferença de fase for positiva mais 90 graus, ela é polarização circular ou polarização elíptica à esquerda. Se for negativo é à direita e se for positivo é à esquerda. Sempre olhando para a fonte da onda eletromagnética, ou seja, aonde a onda vinda por lado de vocês. Na próxima aula, a gente vai tratar das condições de contorno, tá? Das condições de contorno para o campo eletromagnético, tá? Nas interfaces. Por quê? Porque a partir delas é que a gente consegue começar a determinar o que acontece quando a onda eletromagnética incide num determinado ponto que o meio modifica. Tá? E essa já é uma aplicação de ondas eletromagnéticas mais do que os fundamentos. Uma vez que a gente entenda as condições de contorno, a gente pode finalmente passar à aplicação de ondas, ou seja, como é que a gente faz engenharia eletromagnética. Tá? Como a gente consegue construir o meio para que o meio responda de acordo com o interesse nosso, ou seja, que ele acabe conformando a nossa onda. Tá? Muito obrigado e até a próxima.